Olá! Nesse vídeo, vamos aprofundar mais o assunto combustão. Vamos só relembrar o que é combustão. É uma reação rápida, exotérmica, que libera calor e produz chama. Lembrar que para ter combustão você precisa do combustível, você precisa do comburente, que é o oxigênio, e precisa de uma energia de ativação para iniciar a reação. Existem dois tipos de combustão, a completa e a incompleta. Vamos montar a equação da completa e incompleta do metano? Só para lembrar. Então, mais O2, o que vai dar? Tem carbono? CO2. Tem hidrogênio no combustível? Água. Vou balancear rapidamente. Então, aqui dá 2 e aqui dá 2. Incompleta. São duas, lembra? A primeira delas é aquela que gera monóxido de carbono e água, só para balancear aqui. Então, aqui dá 2 e aqui dá 3 sobre 2. E a outra combustão incompleta é aquela que gera fuligem, também conhecido como negro de fumo. Balanceando a equação, aqui dá 2. Tá? A equação já está balanceada. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar são nos produtos. As diferenças. Produto. Aqui eu tenho CO2. Lembrar que CO2 é responsável pelo efeito estufa. Então, toda combustão completa de compostos que contém carbono na sua estrutura colabora, contribui para o agravamento do efeito estufa. Monóxido de carbono é um poluente atmosférico extremamente tóxico. Se a gente inala altas quantidades, a gente pode morrer por asfixia. Fuligem, que também é um poluente atmosférico, é o negro de fumo, é aquela fumaça preta, também é um poluente atmosférico e contribui para problemas respiratórios. Tá? Agora, além dos produtos, o que faz uma combustão ser completa ou incompleta? Se você olhar, é a quantidade, é a relação combustível-comburente. Aqui eu tenho a mesma quantidade de combustível, 1 mol. À medida que a combustão vai sendo incompleta, a quantidade de oxigênio diminui. Então, quanto menos oxigênio tiver, mais incompleta vai ser a reação. A reação, a combustão completa é aquela que consome mais oxigênio. E à medida que eu vou consumindo menos oxigênio, a combustão vai para incompleta. Então, quando a relação combustível-comburente fica, vamos dizer assim, não satisfatória, você tem a combustão incompleta. Agora, vamos lembrar da energia liberada. Eu falei no vídeo anterior que na combustão completa libera mais energia do que incompleta. E eu tenho esses valores. Do metano, o ΔH, né, que é a entalpia, o calor liberado, a variação de entalpia, é menos, negativo, libera, 802 quilojoules por mol. Esse é o calor liberado na queima de 1 mol, uma queima completa, de 1 mol de metano. No caso da geração do CO, menos 520 quilojoules por mol. Libera menos, percebeu? E fuligem libera menos ainda, menos 408,5 quilojoules por mol. Então dá para perceber que a combustão completa é que libera mais energia. E aquela que gera fuligem é a que libera menos energia. O ΔH da combustão completa é chamada de entalpia de combustão, que é o calor liberado na combustão completa de 1 mol de combustível. Nesse caso, cada mol de metano, quando sofre uma combustão completa, libera 802 quilojoules. Ok? Combustíveis. Eu comentei no vídeo anterior que existe o combustível fóssil, que é o não renovável,
e o renovável. Combustível fóssil, derivados do petróleo, carvão, gás natural, renovável, etanol, biodiesel. Legal. Agora, algumas perguntas em relação a ele. Bom, aqui eu tenho exemplos de combustão completa aqui, o componente majoritário da gasolina, combustão completa dele, aqui o etanol. Tá. A minha pergunta é a seguinte: qual você acha que, ao sofrer combustão incompleta, gera mais CO? A gasolina ou o álcool? Resposta: a gasolina. Porque quanto mais carbono tiver, a chance da combustão ser incompleta é maior. Então, gasolina tem uma chance de produzir monóxido de carbono maior que o etanol, devido à sua cadeia carbônica ser maior. Outra pergunta: qual colabora mais para o agravamento do efeito estufa? Só para ambos colaboram para o agravamento do efeito estufa, hein? Porque ambos geram CO2. Agora, qual gera mais? Se você olha para a equação, 1 mol de gasolina gera 8 de CO2 e 1 mol de etanol gera 2. Então, a gasolina gera mais. Tá, por mol. Mas tem um outro agravante. Qual é? Combustíveis fósseis. Vamos pensar na gasolina, vem do petróleo. O petróleo, ele estava lá embaixo da terra. Então, você tinha carbono armazenado embaixo da terra. Aí você extrai o petróleo e obtém a gasolina. Aí você queima a gasolina, gera CO2, que vai para a atmosfera. Então, aquele carbono que estava embaixo da terra, ele vai para a atmosfera. Tá. No caso de combustíveis renováveis, etanol e biodiesel, o etanol aqui no Brasil a gente obtém da cana-de-açúcar, da fermentação da cana. Só que a cana é uma planta. Então, a queima do etanol gera CO2. Só que para a planta crescer, ela absorve CO2. Então, olha só, a queima libera, só que o crescimento da planta absorve o CO2. Eu não estou dizendo que a planta consegue absorver todo o CO2 liberado da queima, mas no final das contas, né, a quantidade de CO2 liberado para a atmosfera acaba sendo menor, porque parte do CO2 liberado vai ser absorvido pela planta para o crescimento dela. Isso vale tanto para o etanol quanto para o biodiesel. Tudo bem? Outra pergunta. Em relação à chuva ácida, qual colabora para a chuva ácida? São os combustíveis fósseis. E por quê? Porque combustível fóssil, qualquer um deles tem enxofre como impureza. E o enxofre, ao sofrer combustão, gera óxido de enxofre, no caso dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. Óxidos de enxofre em contato com a água da chuva gera chuva ácida. Então, combustíveis fósseis colaboram para a chuva ácida, renováveis não. Essa é uma grande vantagem, é uma outra vantagem, né, a favor do combustível renovável. Agora, qual é o combustível ideal que o pessoal está falando que é o combustível do futuro? É o hidrogênio. Se você montar a combustão do hidrogênio, hidrogênio mais oxigênio, vai gerar o quê? Vai dar CO2? Não, não tem carbono, então só gera água. Essa é uma grande vantagem do hidrogênio, porque a queima do hidrogênio produz água, que não é tóxico. Tudo bem? Ficamos aí.